Você já organizou suas finanças e agora quer investir. Mas surge uma dúvida: por onde começar? Hoje eu vou te mostrar como montar sua primeira carteira de investimentos, mesmo que você nunca tenha investido antes. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Torres, investidor há 3 anos, mas estudante ávido a investimentos há mais de 10. E estamos aqui hoje para aprender sobre investimentos, como construir nossa primeira carteira de investimentos. E o primeiro passo que vamos fazer é comparar a uma cesta de frutas. Não colocar tudo numa mesma cesta. Quando você vai no mercado, você não pega, vamos dizer, os produtos e bota tudo na mesma cesta. Muitas vezes você separa de sacolas o que é fruta, o que é legumes, o que é vegetais, o que é várias coisas, para que você possa ter um controle melhor, uma distribuição melhor. E é isso, basicamente, é isso que a gente vai fazer com os investimentos. Já pensou você colocar tudo em uma única cesta e você perde essa cesta? Você perdeu praticamente tudo que você tinha. Aí se você perder tudo que você tinha, você vai ter que demorar mais tempo para recomeçar, para voltar ao local onde você está. E quando você tem uma distribuição de, no caso aqui, frutas, mas associe a investimentos, como a gente não consegue prever o futuro que vai acontecer, várias coisas acontecerão. Então a gente tem que trabalhar com a possibilidade de que uma delas vai dar ruim, mas a gente terá outras que a gente vai poder se apoiar e crescer. E sabendo do conceito de que se existem coisas ruins é porque existem coisas boas. Um depende do outro. Então quer dizer, colocando em prática, que mesmo que umas coisas vão ruim, a grande porcentagem matematicamente é que coisas boas aconteçam. Por isso que a gente tem que sempre estar aberto a várias coisas, porque quando uma delas que derem certo, vai fazer você crescer e mudar drasticamente a sua vida e os seus investimentos. Sabendo disso, a gente tem que começar com uma reserva de emergência. A gente precisa ter um dinheiro guardado para uma emergência, para que a gente não tire do dinheiro investido, para que a gente não tire da cesta de frutas. A gente tem uma reserva porque, como eu já falei em outros vídeos aqui, aliás, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas redes sociais, porque virá muitos conteúdos que vai ajudar vocês a investir melhor e saber lidar com o dinheiro melhor, porque tem outros vídeos aqui mostrando da importância de você ter uma reserva de emergência e não ser surpreendido, porque a partir do momento que você é surpreendido, você vai precisar pegar o dinheiro dos seus investimentos que estão rendendo, e muitas dessas vezes o dinheiro, se você está investindo em renda variável, não está no mercado de alta, está no mercado de baixa, e você acaba tendo prejuízo nesses investimentos. Você acaba pegando um dinheiro que não poderia pegar naquele momento e acaba perdendo a oportunidade de multiplicar, de crescer, de construir patrimônio, tanto na renda variável e renda fixa também. A gente vai aprender tudo sobre eles hoje. Lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento, não é uma recomendação, no caso de investimentos, deixar isso bem claro. Mas para você ter uma reserva de emergência, o que muita gente usa, a grande maioria, e que tem resultados, é o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é vamos dizer assim, uma fruta, como a gente deu um exemplo no começo de uma cesta de fruta, mas é um ativo que é disponibilizado pelo governo federal para captar recursos. Ele vai pegar recursos do cidadão ou do superavitário que tem muito dinheiro sobrando, para que ele possa, vamos supor assim, um empréstimo. Você vai emprestar o seu dinheiro para o governo vai usar aquele dinheiro para financiar obras, para financiar infraestrutura, educação e muito mais, e outras coisas do próprio governo, vai usar aquele dinheiro para isso. Só que em troca ele vai te dar uma porcentagem
Vai te dar uma porcentagem em cima daquele dinheiro. Se você deixar o dinheiro aqui guardado por um tanto tempo, eu vou te dar tantos por cento de retorno, que no caso é baseado na taxa Selic. Hoje, atualmente, está em 15%. Então, seu dinheiro vai render 15% ao ano, só porque você deixou o dinheiro lá. Extremamente importante. E bom, porque já faz mais ou menos, eu tenho que olhar uns 20 anos, desde a última vez que a taxa esteve a 15. Imagina aí as grandes oportunidades que você tem hoje. E guardar o dinheiro e se programar, porque esse cenário de hoje vai mudar. Futuramente as coisas vão mudar. E mudando, vai ter outras oportunidades, você vai ter um dinheiro em caixa para poder investir em outras coisas, em novas oportunidades que aparecerão. E para isso você precisa estar pronto, precisa começar hoje. Outro dispositivo que você pode usar, outro ativo para colocar a sua reserva de emergência, é o CDB, que são o quê? É um ativo dos bancos. Esse aqui já é privado dos bancos. Tem bancos públicos que também tem o CDB. A importância de ter liquidez, como eu falei em outros vídeos, como eu disse, me segue, ativa o sininho e assiste os outros vídeos que vão te ajudar muito. É tudo conectado para que você tenha o melhor resultado. Mas basicamente a Selic, tanto a Selic, né, o Tesouro Direto, Selic e o CDB, é importante que ele tenha liquidez. O que é liquidez? É você poder ter acesso ao dinheiro facilmente, rápido, de um dia, no mesmo dia, ou 3 dias, vai depender de como você esteja confortável financeiramente. Mas a importância é a liquidez, você ter acesso. Muitas vezes você tem um dinheiro, vamos supor, comprou uma casa, comprou alguma coisa de valor, mas aí você está precisando urgentemente daquele dinheiro. Você vai precisar vender, encontrar um vendedor para comprar e ele passar o dinheiro. Enquanto num banco é só você ir lá no banco e dizer: eu quero o dinheiro de volta, pronto, vou vender. E aí ele faz todo o procedimento e coloca o dinheiro na sua conta, que é seu, facilmente. A importância da liquidez. O CDB é o mesmo pensamento do ativo do Tesouro Selic, que é o que? O banco emite esse valor, essa oportunidade de CDB, você compra quanto você quiser, o dinheiro que você tem, e ele vai te dar uma porcentagem em cima desse dinheiro, que é baseado na taxa Selic. Aí você tem que procurar bancos que dão um retorno 100% da taxa Selic. E um detalhe muito importante, que é o que? Muitos bancos, eles disponibilizam CDB, aí você vai ver CDB 100% do CDI, que é referente à taxa Selic, mas tem outros que dão 110, 120, 130, 200%. E muitas vezes esses valores não têm liquidez, como eu disse, diária. É bom uma liquidez diária porque aí você tem acesso a esse dinheiro facilmente, rápido. E outra, muitas vezes esses bancos que dão esse CDB maior, ou essa porcentagem maior de 110, 120, não são bancos grandes, não são bancos que estão comprovados por muitos e muitos anos. Por isso a importância de você pegar o dinheiro. Você pode investir neles, mas com um tanto que seja um dinheiro à parte, seja um dinheiro que você tenha colocado, mas que você tenha um outro dinheiro guardado em um CDB de um banco grande, de preferência que tenha uma agência na sua cidade, ou mais próximo a você, porque esses bancos te dão a confiança de você ir lá colocar o dinheiro. Bom, se acontecer alguma coisa, você vai lá e pega, e vai na agência e pega o dinheiro de volta, né? Você tem essa oportunidade, enquanto muitas vezes esses CDB maiores são de bancos digitais. Aí a importância de você ter essa informação para saber fazer a escolha certa, a escolha que vai te ajudar na situação. Como eu falei em outros vídeos, vai depender da situação que você se encontra. Fazer um diagnóstico sobre o que você quer, sobre o que você pensa. Então, falamos um pouco sobre a reserva de emergência e qual é o melhor para você guardar o dinheiro. Depois de falar um pouquinho da reserva de emergência, vamos falar sobre a renda fixa. A renda fixa é um tipo de investimento com rentabilidade previsível, onde o investidor empresta dinheiro a uma instituição financeira em troca de juros. CDBs, LCI e LCA são exemplos. No CDB,
certificado de depósito bancário, o dinheiro é usado para as suas operações. O dinheiro é usado pelo banco para as suas operações. Na LCI, letra de crédito imobiliário, para o setor imobiliário. E na LCA, letra de crédito do agronegócio, para o agronegócio. Além da finalidade do dinheiro, é a isenção do imposto de renda na LCI e na LCA, o que torna mais atrativos. Mas veja bem, atualmente, hoje, isso era antes, há um tempo atrás, mas o governo já está mudando para fazer uma cobrança nesses investimentos. Aí você tem que procurar e ver se ela foi realmente feita parece que até a partir do ano que vem, ainda desse ano, ainda vão ser cobrados normal, ou algum mês esse ano. É bom você se informar para poder saber em qual situação está, mas que vai ser alterada essa isenção, vai. Ao investir em CDB, LCI e LCA, você está essencialmente emprestando dinheiro ao banco. Em troca desse empréstimo, o banco devolve esse dinheiro com acréscimo, que são juros. Aí nisso temos diversos tipos de rentabilidade. Os rendimentos podem ser pré-fixados, uma taxa fixa de juros é definida no momento da aplicação. Pós-fixados. O rendimento é atrelado a um índice, como o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou a Selic, taxa básica de juros, ou híbridos, uma combinação de uma taxa fixa com um índice de inflação, tipo o IPCA. Bem, eu não falei ainda sobre o IPCA, é um título público, mas ele é um título, vamos dizer assim, mais arriscado. Não se encaixa muito bem para quem está começando a investir, está começando a montar uma carteira. Investir em IPCA agora, porque como eu disse, a gente precisa construir a reserva de emergência. A gente precisa conhecer primeiro esses ativos conservadores, que são mais seguros e, como eu disse, previsível, um ganho previsível. Vamos falar um pouco agora sobre as características de cada um desses ativos. CDB, finalidade. O dinheiro captado pelo banco pode ser usado livremente para as mais diversas operações financeiras. Tributação. É tributado pelo imposto de renda de forma regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você investe, menor a alíquota. LCI. Finalidade. Destina o dinheiro do financiamento para o mercado imobiliário. Tributação. Isento do imposto de renda. Mas veja bem, mais uma vez, esse é a tributação hoje, então ela vai mudar no futuro. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo tenha mudado, por isso que é importante você se informar, pesquisar. Aqui é um conteúdo um pouco superficial, mostrando, só indicando quais são as opções que você tem, por isso que é bom você pesquisar. LCA, finalidade. Os recursos são direcionados ao setor do agronegócio, como financiamentos e produtos rurais. Tributação, isento do imposto de renda. Veja bem, mais uma vez, chamando a atenção para este tópico, hoje, na situação de hoje, mas isso irá mudar. Por isso que é bom você se informar depois de ver esse vídeo e saber qual é a tributação no dia que você está vendo esse vídeo. Outra coisa super importante, todos esses investimentos são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que cobre até 250 mil por CPF e instituição financeira, caso o banco venha a falir. Renda variável, uma que eu gosto particularmente, uma categoria de investimentos onde os retornos não são previsíveis, diferente da renda fixa, e o valor pode subir ou cair de acordo com as condições do mercado, da economia e de outros fatores. Ações, ETFs, que são fundo de índices, e FIIs, que são fundos imobiliários, são exemplos de ativos de renda variável. Ações são a menor parte de uma empresa
e quem as compra se torna um sócio. O lucro pode vir pela distribuição de dividendos, parte do lucro da empresa ou da valorização do preço da ação. Veja como esse ativo, ele é bem, na renda variável, ele é bem dinâmico. Você tem diversas maneiras de ganhar dinheiro, vai depender da sua estratégia e como você quer fazer. Se você quer receber só dividendos, se você quer ganhar na valorização, investir em empresas que se valorizam. Tem empresas que são especialistas em pagar dividendos, outras em valorizar. Tem algumas que realmente algumas pessoas não acreditam, mas tem muitas que fazem os dois. E vai depender de qual você quer, como você quer ganhar dinheiro e como você está disposto a se expor. Como você quer trabalhar, o que você se sente mais confortável. ETFs, fundo de índices. São fundos de investimentos cujas as cotas são negociadas na bolsa de valores. O seu objetivo é replicar o desempenho de um determinado índice no mercado. Os ETFs são um ativo muito bom, principalmente para quem ainda não tem conhecimento assim sobre ações, sobre renda variável, porque outras pessoas com mais experiência, mais informações do que você, podem te trazer um bom retorno, podem te ajudar a ganhar muito dinheiro, se você tiver nas condições de investir em renda variável. Se você quer isso, se você está preparado para isso, porque mesmo assim você investe o dinheiro lá e o dinheiro ele vai subir ou vai descer, vai depender do que acontece, se expor com o que acontece no mundo. E no mundo dos investimentos em particular. Mas é um recurso muito bom para você e para todos que estão dispostos. FIIs, Fundo de Investimentos Imobiliários, são uma forma de investir no mercado imobiliário, sem precisar comprar imóveis diretamente. Podem investir em imóveis físicos, shoppings, galpões, escritórios ou em títulos imobiliários. Vamos agora à característica da renda variável: risco e retorno. Os investimentos em renda variável possuem um potencial maior de ganho, mas também envolve mais risco, pois o retorno não é garantido e o valor do ativo pode diminuir. Veja, meus amigos, a importância dessa informação. Você entra nesse mercado, você tem que saber quais são os riscos. Hoje já falei de outro vídeo. Ativa o sininho, me segue, que vai ter muito conteúdo de importância para você investir bem e saber se organizar suas finanças. Você tem que saber qual é o risco. Não adianta você investir em alguma coisa sem saber qual o risco que você vai ter, qual é os problemas que você vai enfrentar e qual o potencial de ganho, né? Se os riscos, você sabe que tem riscos, mas esses riscos são pequenos, mas a possibilidade de ganho são altos, né? Vale a pena você tentar, você investir. Agora, tome cuidado e tenha ciência que às vezes esse risco é do mesmo nível do retorno. E às vezes você tem que saber se realmente vale a pena participar disso, sendo que o risco, o potencial retorno que você vai ter é do mesmo nível o risco, e você pode acabar perdendo muito dinheiro. Por isso a importância de saber qual estratégia você melhor consegue aplicar e é melhor para a sua situação. Imprevisibilidade. O retorno é incerto e depende do desempenho das empresas, da economia e de eventos globais e de outros fatores. Voltando a repetir, como você viu aí, a imprevisibilidade é constante. Às vezes você acha que alguma coisa vai acontecer, tem aquilo como certo, mas no processo, como a gente não controla o que vai acontecer, não controlam o que os outros vão fazer, acaba mudando.
o cenário, mudando as coisas. E isso pode ser bom e pode ser ruim. Por isso a importância de você saber e se preparar para isso. Saber que isso pode acontecer. Então vamos nos preparar para isso do melhor jeito. Visão de longo prazo para lidar com oscilações do mercado. Os investimentos de renda variável exigem uma visão de longo prazo. Isso só reforça aquilo que eu já venho falando aqui diversas vezes em todos os vídeos, a importância de você trabalhar no longo prazo, de você ter uma visão de longo prazo. E como a gente viu aqui, os investimentos em ações, em ETFs, são os que trazem os maiores retornos, mas tem os seus riscos, tem as suas características boas e ruins. Mas uma das principais é o longo prazo. Você precisa saber entender o longo prazo, trabalhar no longo prazo, se acostumar, tirar da sua mente, da sua mentalidade essa de curto prazo. Essa de curto prazo não constrói nada verdadeiro, não constrói nada que dure, que você possa desfrutar de coisas boas disso. Por isso a importância de você saber o que quer, saber o que você quer com o investimento, com um propósito, com seu propósito de vida, para que você possa trabalhar dia a dia até chegar a ele, até juntar tudo que você tem à sua disposição para conquistar o que você quer. Dito isto, podemos começar com um percentual simples de investimentos. O dinheiro que você tiver agora sobrando, você já aprendeu a se organizar, você já fez um diagnóstico da sua situação financeira e o que você quer, e em quais ativos você vai querer investir, né? Uma boa divisão desse dinheiro, como você está começando, como você não tem experiência e ainda está aprendendo, você poderia pegar 70%, vamos trabalhar no valor, independente do valor que você tenha, né? Mas vamos fazer desse jeito, pegar 70% do que você tem e colocar em renda fixa, colocar em algo que a gente tenha um ganho previsível, colocar em algo que a gente saiba, goste de trabalhar e que sabe que aquele dinheiro vai estar rendendo e vai estar ali sempre que a gente precisar, com liquidez diária. Depois pegar 20% e investir em ETFs, para que você possa se expor um pouco mais, se expor em um local onde os ganhos são maiores. Mas lembrando, isso não é uma recomendação de investimentos. A partir disso, você vai ter a possibilidade de se expor e entender como funciona a renda variável. Como eu disse, estou dizendo as opções que tem. A renda fixa você deixa 70%, mas nessa renda fixa tem vários ativos, produtos que você pode escolher, que fica melhor na sua situação. Nos ETFs também tem diversos ETFs que você pode escolher, pode procurar e fica melhor para você. E sobra 10%. Esses 10% você pode investir em ações, investir em empresas sólidas, empresas que você estudou, se informou e viu que se identifica, que você entendeu o negócio. Como eu falo aqui diversas vezes, não é porque outras pessoas estão dizendo que a empresa é boa. Você tem que ter um estudo, tem que entender aquele negócio da empresa para poder investir o seu dinheiro. Como Warren Buffett sempre fala, não invista no que você não entende. Por isso você tem que se expor, estudar, ver o que aquela empresa faz, se ela faz bem, se ela faz mal, como funciona a contabilidade dela e tudo mais, para você poder investir. E lembrando, no longo prazo. Exemplo prático. Vamos supor que você tenha R$500 para investir todos os meses.
Desses R$500 você vai separar, como eu disse, 70%, 20% e 10%. 70% vai dar R$350. Você vai pegar esses R$350 e investir em renda fixa. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimentos, mas você vai investir em renda fixa, porque como você está começando, você ainda não tem o conhecimento, você não está seguro, não tem experiência no mercado. Aí você vai colocar os 70%, os 350 numa renda fixa. Os 20%, que vai dar R$100, você procura um ETF e investe, que você veja que vai ter o retorno, como eu disse, analisando, estudando qual é o melhor para a sua situação e sua estratégia. E os outros 10% você investe em alguma empresa que você vê que está confortável em investir, que você entende o negócio, que você sabe como funciona, que você conhece o mercado. E vai dar mais ou menos vai dar R$50. Você vai investir ali para que você possa se expor ao mercado, se expor, ter a experiência, começar a ter experiência com pouco e poder entender como funciona. Mas antes, lembrando, ter uma reserva de emergência. Precisa ter uma reserva de emergência. O recomendado é você ter uma reserva de emergência, dependendo de como é o seu salário. Se você é um CLT, se você trabalha fixo, se você tem um dinheiro fixo ali todo mês, a renda de emergência, a reserva de emergência no caso, vai ser de um jeito, e para quem é autônomo que não sabe quanto vai receber no próximo mês, se é muito, se é pouco, é outra. Normalmente a reserva de emergência você tem que guardar de 6 meses de reserva de emergência, você tem que ter. Se você for uma pessoa que já tem um controle, tem um dinheiro certo todos os meses. E se você não for, você tem que ter no mínimo 12 meses da sua reserva de emergência, dinheiro ali guardado, das suas despesas todo mês. Isso é muito importante. Agora que você já tem um mapa para construir sua primeira carteira de investimentos, no próximo vídeo eu vou mostrar como escolher renda fixa ou renda variável, sem cair em ciladas. Se inscreve e ativa o sininho para não perder mais conteúdo. Obrigado, meus amigos. Aprendemos um pouco hoje como criar uma carteira, quais são os ativos, os produtos que tem à nossa disposição, alguns deles. E vamos aprendendo, melhorando cada vez mais e evoluindo, ganhando dinheiro, que é o melhor. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.